entrevista. Vamos conversar a respeito de uma das questões instigantes do Novo Testamento. Nós, obviamente, como cristãos, temos em Cristo Jesus a figura central da fé. E a maioria esmagadora das informações que temos a respeito do nosso Salvador estão registradas em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Acontece que o evangelho de João é muito diferente dos outros 3. E muita gente pergunta, mas por que ele é tão distinto dos outros? Se trata do registro a respeito da mesma pessoa, da vida e obras do mesmo Senhor, né? Para tratar dessa questão, nós trouxemos o pastor Douglas Gonçalves, da Igreja Jesus Capi. Seja bem-vindo, pastor. Paz e graça. Paz e graça, uma honra muito grande. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do Evangelho. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ao contrário dos 3 evangelhos sinóticos, o propósito de João não é apresentar uma narrativa cronológica da vida de Cristo, mas mostrar a sua divindade. João queria não só fortalecer a fé dos crentes de segunda geração e levar outros à fé, mas também corrigir uma falsa doutrina que estava se espalhando. João enfatizou Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, totalmente Deus e totalmente homem, ao contrário da falsa doutrina do Espírito Cristo, a qual afirmava que esse Espírito tinha vindo sobre o homem Jesus em seu batismo e deixado-o na crucificação. O Evangelho de João seleciona apenas 7 milagres como sinais para demonstrar a divindade de Cristo e para ilustrar seu ministério. Alguns destes sinais e narrações são encontrados apenas em João. O seu livro é o mais teológico dos 4 evangelhos e compartilha muito sobre o ministério vindouro do Espírito Santo após a ascensão de Jesus. O prólogo do Evangelho segundo João apresenta Cristo não de seu nascimento, mas do princípio como o Verbo e como divindade. Está envolvido em cada aspecto da criação e mais tarde torna-se carne a fim de tirar os nossos pecados como o Cordeiro de Deus. Vamos conversar sobre esse que é um dos maiores tesouros da fé cristã. Fique ligado, a entrevista especial do Vejam Só já está no ar. Muito bom. Pastor Douglas Gonçalves, por que falar sobre o Evangelho de João? Poxa, o Evangelho de João ele é tão especial porque todos os estudiosos, ou quase todos os estudiosos, vão dizer que ele foi escrito pelo discípulo João, né? E o discípulo João, o apóstolo João, ele estava entre os 3 mais íntimos de Jesus, e por que não falar que era o mais íntimo de Jesus, o que reclinava a cabeça ali no peito de Jesus. Então, assim, ouvir sobre Jesus de uma testemunha como essa, né? Você querer aprender sobre Jesus, se eu quero aprender sobre uma pessoa, talvez procurar o melhor amigo dessa pessoa seria uma das formas mais fascinantes e mais profundas de conhecer essa pessoa. Então, esse é um relato muito especial sobre a vida de Jesus, de alguém que tinha extrema intimidade com ele, que andou com ele durante todos aqueles anos e vai falar agora como testemunha quem era esse homem, e aí que já foi falado nesse vídeo, que também era Deus, né? Agora, para o senhor, quem é o autor do Evangelho? Sim, João, na minha visão. João, o discípulo de Jesus. Discípulo, o apóstolo, né? O apóstolo João. Ele era da Galiléia, ele era um pescador. Sim. O senhor acha que ele era parente de Jesus? Muita gente diz que ele era primo. Olha, eu já ouvi alguns relatos, alguns estudiosos falando dessa tese, né? De que ele era parente de Jesus, mas eu acredito que não. Assim, das coisas que eu estudei, que eu li, assim, não há tantos estudiosos afirmando isso. E
alguns falam que questionam a autoria joanina do apóstolo João com base no seguinte fato. O Evangelho de João foi escrito por alguém que conhecia profundamente a Judéia, os costumes da Judéia, e o João, discípulo de Jesus, era da Galileia. Sim, eu creio que você tem toda essa questão de uma análise, vamos dizer assim, textual, de uma análise geográfica, mas quando nós estamos falando dos evangelhos, quando nós estamos falando da Bíblia, nós temos uma questão a mais, né? Nós temos uma inspiração do Espírito Santo ali no texto, né? Então, realmente, talvez, quando você olhasse em termos humanos, algumas coisas poderiam falar, não, isso aqui não dava, isso aqui... Mas você tem algo a mais que aí é só com a fé que nós vamos acessar, né? Então, eu acredito que ele andou esses anos com Jesus, ele peregrinou por toda aquela região, provavelmente ele aprendeu muitas coisas, mesmo sendo alguém da Galileia, e você tem a inspiração do Espírito Santo aí envolvida, né? Agora, vamos ver, porque vira e mexe eu esqueço de chamar a enquete, né? Então vamos chamar a enquete já, vamos lá. Dos 4 evangelhos, o seu preferido é o de João? Sim ou não? No final dessa edição, a gente confere o resultado parcial da enquete, né? Porque eu tenho palpite de que a maioria dos crentes gosta mais do Evangelho de João. Por que o senhor acha que eu mais gostou? Eu, quando era criança, a minha igreja da infância, evangelizava, né, distribuindo evangelhos de João, né, na rua. Não era só folheto, era o Evangelho de João que a gente distribuía. Eu achava meio, assim, esquisito, né? Porque é um evangelho que começa, no princípio era o verbo já assusta. Por que tanta gente gosta mais do Evangelho de João, na sua opinião, pastor? Olha, eu acho que tem declarações muito interessantes que Jesus faz ali e que foram muito marcantes. E o principal é o versículo mais conhecido de todos, né? Eu acho que a gente dava o Evangelho de João para as pessoas, num evangelismo como esse, na expectativa que ele chegasse em João 3,16, né? E lesse lá que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça em vida eterna. Então, eu acho que esse versículo foi tão marcante para nós, é tão marcante para nós, ele é um condensado de uma mensagem tão poderosa que o Evangelho de João ganhou um espaço especial no meu coração. Então, eu acredito que tenha muito a ver com esse versículo que é, assim, uma base da nossa fé. Agora, o Evangelho de João, ele se distingue dos outros em vários aspectos. Um deles são o registro de pregações longas de Jesus, né? O senhor já falou, o Espírito Santo deve ter ajudado João a se lembrar, porque são discursos compridos, né? Não, são discursos compridos. Eu acredito que eles possam ter registrado algumas dessas coisas, os apóstolos, eles possam ter, andando com Jesus, registrado e guardado algumas dessas informações, mas de fato um dos propósitos dos evangelhos, né, e aqui falando já dos 4, mas o de João em especial, como foi falado naquele vídeo, já era combater algumas heresias que estavam entrando na igreja. A igreja começa extremamente preocupada com a perseguição externa, preocupada com os líderes religiosos contra o que eles chamavam de uma seita, né? Você tinha os romanos, né, que poderiam atacá-los, e a igreja se espalhando em regiões onde os pagãos eram contra. Então, extremamente preocupada com o externo. Mas, de repente, ela vê que ela precisa se preocupar com uma perseguição interna, né? Com mentiras e com falácias e com sofismas e com heresias que poderiam destruir a fé cristã. Então, João escreve o Evangelho pensando nisso. Os apóstolos, aqueles primeiros agora, estão todos morrendo, sendo martirizados. Aquelas primeiras testemunhas oculares estão morrendo. Então, agora ele deixa um registro escrito para a igreja do que Jesus fez, do que Jesus disse, né? Na sua opinião, ele foi escrito em que época? Olha, eu não tenho aqui a data exata, eu não trouxe a minha anotação da data exata. Também isso é detalhe, né? Agora, o senhor começou o seu ministério com jovens, preocupado em
passar a eles uma noção cada vez mais precisa do que significa ser seguidor de Jesus, não é isso? E no Evangelho de João, você tem discursos longos, tal. A juventude não gosta disso, não. O negócio deles é coisa rápida, com bastante tipo no meio, tipo assim, tipo assado, tipo frito, tipo cozido. Muito bom. Isso é verdade. E eu acho que todas as gerações, elas têm suas qualidades e têm os seus defeitos, né? E a nossa geração, ela está tendo essa dificuldade, né? Tudo é extremamente expresso, né? Eu fico olhando para minhas crianças e eles estão lá assistindo um desenho, por exemplo, e eu sempre viro para minha esposa e falo, poxa, lembra da nossa época que eu tinha que esperar o horário, né? Olha, esse desenho vai passar às 7 da noite, então a gente tem que parar, assistir, passa 20 minutos, aí agora só amanhã ou só semana que vem. Com eles não existe isso, né? Porque é on demand, né? Então, a hora que eu quiser, eu assisto quanto eu quiser, quando eu quiser parar, se eu quiser pausar e ir lá no banheiro, não tinha na nossa época, era o intervalo, né? A hora de ir ao banheiro. Então, realmente, eles estão atrás de algo expresso. Mas, né, a nossa pregação com os jovens tem sido essa. Existe algumas coisas no Evangelho que não é possível se obter de forma expressa. Tanto que você vai ver Jesus usando com frequência, e Paulo também, uma figura que é da árvore, que é o fruto do Espírito. Por quê? Porque é um processo. Porque ele é plantado, é regado, nasce só um brotinho, vai crescendo, aumenta, vem o fruto, estações. Tá? Isso é só com o tempo, não tem como, entendeu? Então, isso é algo que a gente tem combatido, sabe? Essa mentira. Essa distorção que há na minha geração e principalmente nos que estão vindo depois de mim, mais novos ainda, né? De que nós precisamos de tudo expresso, de tudo rápido, né? Então, por exemplo, eu tenho incentivado muito a Bíblia de papel. Sabe, a Bíblia de papel. Não diga, pastor. Sim, nosso ministério, a gente conseguiu algo no Dizascope, que era, a gente começou com a SBB, né? Sociedade Bíblica Brasileira, e a gente falou, a gente quer fazer uma Bíblia colorida, uma capa bem bonita, assim, né? E foi engraçado porque, pela minha surpresa, ele teve que aprovar, os diretores tiveram que aprovar. Por quê? Porque a Bíblia ali deles não era preta ou marrom, e com Bíblia Sagrada bem grande na frente, e aí eles aprovaram o nosso projeto. Então a gente começou a investir nisso, fazer capas extremamente diferentes, assim, para que o jovem pudesse ir para uma universidade e tirar da mochila, sabe? Aquele livro que nem parecia uma Bíblia e a gente queria gerar pergunta. Então, por exemplo, uma das que a gente fez estava escrito assim na capa, este livro é sobre Jesus. Então não estava nem escrito Bíblia, esse livro é sobre Jesus. Entendeu? Então, ia gerar pergunta. Que livro que é esse aí? É a Bíblia. E aí geraria o diálogo. E por que da Bíblia de papel? Né? Porque não chega notificação na Bíblia de papel. Muitas vezes você está lá no Evangelho de João, naquele texto comprido, e chega uma mensagem, novo vídeo, alguém te chamando, e isso nos atrapalha muito na meditação. Então, a gente tem incentivado muito a Bíblia de papel. Que sacada legal, pastor. E uma outra coisa, Bíblia extremamente barata, porque a de couro, ela foi feita para durar muito tempo. Então, a gente começou a fazer a Bíblia mais simples, aquela capa dura, sabe? Por quê? Porque a gente começou a conversar com eles tem uma Bíblia para o ano. Essa é a minha Bíblia de 2021. Então, eu vou rabiscar ela, eu vou sublinhar, eu vou ver os textos, eu vou meditar nela, de preferência ler ela inteira. O ano que vem eu vou pegar outra, entendeu? E vou começar uma outra e até usando talvez uma outra tradução e tal, para que seja a Bíblia desse seu ano, você guarda na prateleira, essa aqui é a Bíblia de 2021, que Deus falou comigo em 2021. E aí nós vamos em 2022 pegar uma outra e tal. Então a gente começou a incentivar isso, de que eles de verdade fossem a fundo nas Escrituras. Que bacana, pastor. Essas ideias são realmente boas, muito positivas. Pode imitar? Claro, pelo amor de Deus. Façam isso todos. A igreja de Dizascope existe só em Bragança? Sim, nós estamos em Bragança e nós estamos agora com vamos dizer assim, com um protótipo, né? Que a pandemia nos empurrou para isso, que é um campus online. Então, hoje, na família Dizascope, nós temos assim uma média, 400 e poucas pessoas com a gente no online. Então, elas são pessoas espalhadas por todo o Brasil e algumas da Europa, que estão com a gente
tempo todo, semanalmente, sendo discipuladas em pequenos grupos, acompanhando os domingos, os treinamentos. Então a gente está começando a entender, é possível isso? É possível ser igreja online com um grupo? Então nós estamos nessa fase aí. O diretor está me dizendo que você tem mais de 1,5 milhão de seguidores no YouTube, é isso? No YouTube nós temos 1,5 milhão de inscritos, no Instagram 1,4 milhão e no Facebook 1 milhão e alguma coisa. Agora, por que eu vou fazer essa pergunta, mas você não é o único, né? Mas existem várias igrejas assim voltadas para a juventude que elas são pretas. Sim. Né? A Jesus Cap também é. É cinza. É preta, né? É cinza? É cinza. É assim, fora é preta. Sim, fora é preta. Eu não entrei, né? Eu passei lá fora. Só. Por quê? Em relação a dentro, né? A parede dela ser preta é porque a gente utiliza muita multimídia. Né? Então, no nosso caso lá, a gente tem um sistema com 3 projetores bem poderosos, assim e tal. Algumas igrejas têm o LED, então, para que você possa colocar toda a atenção em um ponto só, facilita muito se você tiver um fundo escuro, né? Então, como a gente já tem um trabalho muito forte online, às vezes esse ambiente vai se parecer um pouco com um estúdio, entendeu? Então você pode ver aqui, nós temos tudo escuro para que a ênfase fique aqui e tal. Então, talvez seja um dos porquês, assim, que começou lá nos Estados Unidos, tal, essa onda de ter ambientes um pouco mais escuros. Segunda coisa é que você tem um ambiente um pouco mais escuro no geral, para que o foco fique todo na adoração, o foco fique todo na pregação, porque antes você tinha assim, e não tem problema nenhum, mas você tinha um sempre reparando, né? Quem está cantando, quem tomou ceia, né? E agora isso tem uma comunicação, né? Não é para olhar para os lados agora. Agora nós temos um foco ali, onde está a luz ali acesa, onde nós vamos olhar. Então tem essas... legal. E mãe o lado de fora? Lá de fora, ser preto? Pra gente não suja, né? Não... Tá bom. Não, é uma senha que tem sido bastante eficiente para mostrar para a juventude, né? Sim. Eu tenho uma enteada de 12 anos e lá em Extrema ela frequenta a igreja preta da cidade, que é a Templo Vivo. Legal. Mas com certeza, há uma comunicação muito clara de qual público você está alcançando ali, né? Sem dúvida nenhuma. Mas olha, para nossa surpresa, quando a gente começou, e até eu conversando com meu pai, eu lembro da conversa à mesa, né, pai? Deus está me dando uma visão de uma igreja que se comunique com universitários, que se comunique com essa juventude, que o púlpito fale a linguagem deles, né, que a gente consiga contextualizar. E para minha surpresa, porque o que eu pensei, né? Ele vai falar, vamos fazer uma família debaixo da graça black, né? Vamos fazer uma família debaixo da graça com uma estética diferente. E para minha surpresa, ele falou, cara, você tem que chamar de Jesuscope. Por quê? Para que seja utilizado toda a força que o movimento online já tinha, né? Para a plantação dessa igreja. E aí nós começamos. E de fato, de início, eram muitos jovens dessa idade universitária, universitários mesmo, né? Mas hoje, cara, nós temos muitas famílias. Por quê? Porque os pais estão despertando que eu preciso ir em um lugar que os meus filhos também se engajem, também conheçam Cristo de verdade, tenham um relacionamento verdadeiro com eles. Né? Agora, pastor, os universitários, a universidade, acho que em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil, eu conheço a brasileira, né? Ela está... eu vou usar uma palavra forte, ela está aparelhada. Ou seja, a maioria esmagadora dos professores universitários tem uma visão hostil à fé cristã, sim, ou a qualquer tipo de fé que não seja no marxismo, com as suas mais variadas nuances e ênfases. Sim. Né? Porque o marxismo, por exemplo, eu estava lendo um artigo a semana passada, de que o marxismo hoje, o marxismo moderno, ele não mais se divide entre luta de classes entre operários e os donos dos meios de produção, que é o que Marx escreveu, né? O marxismo hoje divide o mundo em oprimidos e opressores, né?
Tanto é, e nós vamos fazer uma entrevista aqui, já estou fazendo a propaganda, de que grande parte dos marxistas brasileiros bateu palma, apoiou o Talibã tomando o Afeganistão. Mas você quer um regime mais opressor do que um regime do Talibã? Mesmo assim, bateu palma e tal. Mas esse é assunto para outro programa aqui. A pergunta é, como é que o senhor consegue falar tanto com universitários que têm esse espírito hostil à fé, que tem um espírito crítico, lê qualquer coisa já dos textos universitários, já aprende a duvidar de tudo, a questionar e tal, e quando vai para o texto sagrado, aceita? Muito bom, muito boa pergunta. Primeira coisa que eu comecei a perceber é que o evangélico, e eu poderia até usar e dizer em sua maioria, não conhece o evangelho. Então, por que ele fica tão vulnerável na universidade? Por que a gente perde tantos jovens na universidade? Porque eles não têm uma fé. Eles têm um fideísmo. Qual a diferença? A fé é quando eu entendo, eu olho para aquilo, entendi e creio. Fideísmo é quando eu não entendo e falo, eu creio. Eu não sei nem o que é e eu falo, eu creio. Então, se eu pegar isso aqui e falar assim, essa água aqui tem poder e tal, e aí eu falo, mas qual que é a explicação de que ela tem poder? Não tem nenhuma explicação, mas eu acredito. Isso é um fideísmo. Isso é o que a gente chamaria de uma fé cega, né? Então, quando chega na universidade quem é um fideísta, né, porque a mãe falou que tem que ser, porque o pai falou que ia para o inferno se não acreditasse, quando ele chega na universidade, ele tem explicações lógicas e inteligentes dessas outras ideologias. E aí, quando você tem isso aqui fraco, essa casa construída na areia, e de repente alguém te dá algo sólido para você entender, que tem uma explicação, que tem um livro, que tem toda uma lógica por trás, essa pessoa acaba sucumbindo, abandonando a fé e abraçando essas coisas. Então, qual tem sido a nossa missão? É que esses jovens, e principalmente adolescentes antes de entrar, eles tenham verdadeiramente sua fé firmada. Porque a pessoa pode rejeitar o evangelho, mas a verdade é que o evangelho é genial. O evangelho é genial. O que Jesus veio trazer, toda a estrutura da graça, por exemplo, é genial. Entendeu? Toda a estrutura da salvação pela graça, não por obras, o que ela destrava na nossa vida, entendeu? Então um exemplo, né? A gente tem dois problemas hoje na humanidade, que é a superioridade e a arrogância, tá? E a inferioridade. E eu achar que eu sou menos do que os outros, então eu não vivo minha vida da forma que eu poderia, porque eu acho que eu sou menos, tal, ou eu acho que eu sou melhor que todo mundo, sou arrogante e oprimo. Por que o oprimido, muitas vezes, não consegue sair dessa posição? Porque ele se acha menos. Ele acha, não, para mim nunca vai dar, para mim eu sempre vou viver isso. E aí é muito interessante, porque quando eu pego um oprimido e levo ele, vamos dizer assim, num psicólogo, o que o psicólogo vai falar? Sabe qual é a solução para você? Se tornar um arrogante. E eu não consigo não estar em um dos dois lugares. Qual é a única forma de não estar em nenhum desses dois lugares? O evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo vai dizer o seguinte: dos pecadores, você é o principal. Dos pecadores, eu sou o principal. Então, se eu estava aqui na arrogância, eu não consigo mais estar. Porque eu sei, quando eu olho para alguém em situação de prostituição, quando eu olho para alguém em situação de criminalidade, eu olho e falo, eu sou tão pecador quanto eles. Eu desonrei a Deus o tanto quanto eles. Beleza, eu saio então dessa arrogância. Mas aí, eu não vou ficar lá na lona? Não, porque aí o evangelho me fala. Mas o Criador do universo decidiu te adotar. Você foi perdoado, redimido, de graça. Não é pelas suas obras. Então, eu não consigo me sentir superior porque foi de graça, mas eu não consigo me sentir inferior porque eu sou filho do Criador do universo. Então, ele te coloca nesse lugar de humildade. Então, por exemplo, evangelismo. Quando a gente ia evangelizar, ou um grupo tinha vergonha de evangelizar, sentindo, eu vou falar, não tem essa ousadia. Ou é um evangelismo de superioridade. A gente com o nariz empinado falando, olha, a gente tem a solução para vocês não prestam, vem ser crente que você vai prestar agora. Não. E aí, quando você tem o evangelho,
eu tenho ousadia para ir, porque eu sei o poder, o que mudou na minha vida, mas eu tenho humildade de dizer, cara, eu sou igual. Eu só fui alcançado pela graça e essa graça está disponível. Então, quando você começa a explicar isso para um jovem e ele entende, ele fala, cara, o evangelho tem solução para o opressor e tem solução para o oprimido. O evangelho tem solução para os dois. Porque aqui é pecado e aqui é pecado, é a mesma raiz. Então, o nosso trabalho tem sido esse, sabe? De verdade firmar uma fé. É isso que eu creio. E quando as ideologias chegarem, eles têm resposta. Como Pedro disse, né? Esteja preparado para responder o motivo da vossa esperança. Esteja na ponta da língua o motivo da vossa esperança. Muito legal. Isso é sensacional. Agora, já que estamos falando dos universitários e tudo, sim, o Evangelho de João, ele apresenta um dualismo, né? Morte e vida, né? Verdade, mentira. Luz e trevas, salvação e perdição, né? Um dualismo muito presente no Evangelho de João e nos escritos joaninos. Isso não induz o leitor ao dualismo grego? Quando João faz o dualismo dele, ele está baseado na filosofia grega dualista, que é platônica? Cara, eu acredito que ele bebeu, ele acessou isso sim, tá? E mesmo porque o Evangelho de João, ele tem ali uma intenção de alcançar gentios, né? Tanto que a forma que ele começa falando do Logos, então ele pega um conceito deles e aplica ali a Cristo, então alguém que bebeu das fontes gregas, que tinha essa mentalidade, já conectava no prólogo, né? No prólogo ele já falava, opa, tá falando do Logos aqui? Então, peraí, o Logos, né? Esse verbo que formou tudo, é Cristo e tal. Então, ele tinha, assim, essa intenção. Porém, é um judeu escrevendo, né? Então, quando ele começa a falar do Cristo messiânico, que eu acredito que ele traz esse equilíbrio, entendeu? Porque quando eu tiro o Cristo desse contexto judaico, né, porque nós temos uma fé judaico-cristã, e eu acredito que, de uma certa medida, quando é tirado, vamos dizer assim, o Antigo Testamento da jogada e a gente começa a interpretar o Novo Testamento sem ele, realmente a gente vai ter várias distorções. Então, quando ele traz o tempo todo esse Jesus Messias de Israel, eu acho que é quando ele faz o equilíbrio. Mas é claro ali que ele utiliza disso, como a gente está conversando aqui dos universitários, né? Eu preciso de uma mensagem contextualizada para alcançar o coração desse público, né? Então, é muito claro que ele está, sim, com uma intenção de alcançar esse público. Né? E aí, como é que a gente faz? Porque até o membro de igreja, né, já nascido na igreja, tem essa dificuldade. O que eu falei do dualismo de João, mas tem o Novo Testamento todo. Carne e espírito. Sim. Então, carne é o corpo e espírito é a alma? Como é que é isso aí? Legal. Eu acredito que há sim essa divisão, claro, é muito claro nas escrituras, né? Alguns dividem em duas, outros dividem em três, né? Uma tricotomia, uma dicotomia ali, isso é muito claro. Porém, o tempo todo, e aqui para mim é a solução que João traz para a gente, ele fala dessa integralidade, entendeu? Então, quem é o Douglas? O Douglas é esse corpo? O Douglas é essa alma? O Douglas é esse espírito? E a resposta é sim. O Douglas é esses três em um só. Então, quando João vai trazer para a gente com clareza, e ali no vídeo inicial foi muito bem explicado, do 100% Deus, de um Jesus que não era um homem que teve uma visitação de um espírito e fez tudo como Cristo e depois esse espírito foi embora. Não. Que na mesma pessoa estava sendo encontrado 100% homem e 100% Deus, ele soluciona essa equação, dizendo dessa integralidade do ser, que nós podemos ser 100% no sentido de carne, somos aqui um ser humano, e também nós somos espírito, alma, daquilo que Deus soprou em nós. Agora, isso é muito legal, porque a gente como igreja, por ter vivido por um tempo esse dualismo, a gente começou a ter alguns problemas. Então, por exemplo, muito pouco a gente falou sobre o cuidado do corpo.
Não era a pauta dos nossos púlpitos, está melhorando, a gente tem falado mais. Mas sobre, cuidar de uma alimentação, sobre fazer um exercício físico, sobre descansar, né? Outro assunto, natureza. A gente não fala sobre natureza dos nossos púlpitos, sobre sustentabilidade. Por quê? Porque a gente entendeu, a gente precisa falar de alma, precisa falar de espírito, você precisa ir para o céu. E tá bom. Não, mas há uma integralidade. Então, quando Jesus, ele ressuscita, e a chave é a ressurreição, eu estou estudando o livro de Atos, né? E você vê que eles foram chamados para ser testemunhas da ressurreição. O tempo inteiro, cada discurso, reparem lá, ressurreição. Porque ele ressuscitou. Esse que vocês mataram, ressurgiu. E tal, é ressurreição. Por que a ressurreição é tão central na fé cristã? Por que a Páscoa deveria ser o ápice da nossa fé e não o Natal? Porque ali ele ressuscita com um corpo físico. E é isso que muda tudo. Isso que não deixa a gente entrar num dualismo. Ele ressuscita com o corpo físico, ele é assunto ao céu com o corpo físico, ou seja, ele está sentado no trono com o corpo físico. Então, às vezes as pessoas não têm essa dimensão. Hoje, tem um judeu, um homem, com um corpo físico, sentado no trono governando o universo. E virá nesse corpo. Nesse corpo. Isso é muito forte. Então, quando está relatado no Evangelho de João que ele visita os discípulos, que ele come, que tocam, ele está dizendo, isso aqui é físico, não é um espírito. Então, traz essa integralidade, entendeu? Jesus é Deus, espírito? Sim. Jesus é homem, carne? Sim. Entendeu? Sim, é as duas coisas. Mas então por que a Bíblia manda a gente reprimir a carne? Porque a carne não é o corpo. Eu acho que essa é a grande questão, que a gente confundiu, né? A carne é o nosso ser contaminado pelo pecado. É essa inclinação que há em nós para o pecado. Então, quando Gálatas está falando para você que a carne está em luta contra o espírito, ele está falando sobre essa força dentro de você que te empurra para o pecado, que deseja as coisas erradas. Você vê a criança nasce e ela está mexendo num negócio ali, olhando para o pai. E olhando para o pai, poxa, ela já sabe que está errado. E ela faz mesmo assim. E ela prova aquilo ali, ela esconde as coisas, ela faz birra. Ninguém ensinou ela. A gente fabrica. Entendeu? É a carne, essa inclinação para o pecado. Antes de você nascer de novo, antes de você receber o Espírito Santo, a Bíblia diz que você é escravo dela. Por quê? Porque só tem ela. É ela dominando e você é escravo. Você não tem opção a não ser seguir sua carne. E aí é o que a carta de Gálatas, né, aos Gálatas, Paulo vai dizer, quando você nasce de novo, agora você tem o Espírito. E agora você tem essa guerra. E aí ele vai falar sobre a liberdade. Por que agora eu sou livre? Porque agora você tem como escolher o Espírito. Pastor, como é que o senhor consegue falar de pecado para essa geração que esse verbete não faz parte do dicionário de muito, não dessa geração, já há muito tempo, né? Olha, eu acredito que essa é uma das pautas que irá nos levar ao caminho da perseguição na nossa nação, né? Com certeza. Com certeza, chamar pecado de pecado. Né? Já está acontecendo, já está começando, né? Algumas pautas sendo levantadas, mas aí vai ser o momento dessa grande divisão. Vai ser o momento dos discípulos de Jesus, como ele disse, se me perseguiram, que sou o mestre, irão perseguir vocês. Bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, né? Por causa do meu nome, por carregarem a cultura do reino de Deus. E não adianta, eu preciso chamar pecado de pecado. Por quê? Porque não é falha moral, não é distorção, não, porque essas coisas a gente resolve no psicólogo, essas coisas a gente resolve com um bom coaching, essas coisas a gente resolve numa boa conversa, mas não estamos falando disso, nós estamos falando de uma natureza pecaminosa, nós estamos falando de algo que é espiritual, entendeu? E que está em nós, e isso só se resolve com o Espírito Santo, com o sacrifício de Jesus, porque senão a gente vai entrar num adestramento, a gente vai entrar no, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar a não falar palavrão, agora eu vou te ensinar a ter castidade, agora eu vou te ensinar isso daqui,
Mas nasceu de novo? Será que nasceu de novo? Sabe uma coisa que eu identifiquei, reverendo? E foi muito forte um momento da minha vida, sabe? Eu sou um filho de pastor, sou neto de pastor. 3ª geração já de pastor. Então, eu cresci nesse contexto, né? E eu comecei a reparar uma coisa, que até um momento da minha vida, na minha adolescência, eu não tinha nascido de novo. Só que eu estava dentro da igreja. E eu nunca tinha bebido, nunca tinha usado droga, não tinha me deitado com nenhuma mulher antes do casamento, tudo isso. E aí ficava essa falsa ideia de santidade, de justiça. Mas eu comecei a perceber que na minha leitura bíblica eu podia estar em pecado. Na minha vida de oração eu podia estar em pecado. Por quê? Porque eu cresci nesse contexto. E nesse contexto, para eu ser superior a você, eu preciso saber mais. Nesse contexto, para eu ser superior a você, eu preciso jejuar mais que você. Eu preciso orar mais que você. Então a pergunta do Evangelho não é o que você está fazendo. Ele fala, em vão me adoram. Vocês me louvam com seus lábios. Peraí, então tem alguém louvando e está errado? Sim. Porque não é sobre o que você está fazendo, é por que você está fazendo. E aí eu comecei a identificar que havia no meu coração essa vontade de superioridade em relação aos outros. E se eu fosse lá do mundão, talvez eu ia estar pegando as meninas, porque lá é assim que se faz para ser superior. Talvez se eu fosse do mundo acadêmico, eu ia estar me enfiando nos livros porque eu quero ser superior. Talvez se eu fosse do mercado, eu ia ficar tentando ganhar dinheiro para eu mostrar que eu sou superior. Mas dentro da igreja, a gente tem outros mecanismos para mostrar que é superior. E é isso que o Evangelho vem esmagar. Entendeu? É esse chamado a negar a si mesmo, a ser humilde. E aí é lógico, aí você começa a ler a Bíblia com outro coração. Aí você começa a orar com outro coração, jejuar com outro coração. Então é pecado. Entendeu? Na nossa santidade pode haver pecado, se não houver um novo nascimento. Então não tem como, se a gente não chamar pecado de pecado. Não. A expressão nascer de novo é uma expressão do Evangelho de João, não aparece nos outros evangelhos, né? E assim, todo mundo usa a expressão nascer de novo como sinônimo de conversão. O que é exatamente nascer de novo, pastor? Muito bom. É essa obra do Espírito em nós, né? A Bíblia, alguns termos teológicos usados é a regeneração, né? Quando nós somos regenerados, nós somos justificados, nós somos agora, nós somos uma nova criatura. E essa era a mensagem de Jesus. E para mim, é por isso que era tão escandaloso a mensagem de Jesus, escandalosa a mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus, e na ocasião ele está falando com Nicodemos, João 3, esse doutor da lei, esse mestre da lei, esse homem que sabia e gastou a vida com a lei, provavelmente um senhor de mais idade, já experimentado. E se a gente fosse usar a linguagem de hoje, cheio de diplomas, cheio de formações, né, com todo um currículo. E aí Jesus chega e fala assim, você quer ver o reino de Deus? Você quer entrar no reino? Você vai ter que nascer de novo. Em um linguajar bem simples, está aqui, uma página em branco. Esquece tudo que passou, amassa, joga fora e recomeça a partir da revelação de quem eu sou. A partir de uma nova natureza. E aqui tem um negócio muito interessante. Por que um publicano, uma prostituta, um pecador ouvia a pregação e vinha provavelmente chorando e falando, eu quero, e um fariseu queria matar ele? A mesma pregação. Porque essa era a pregação. Amassa sua velha natureza, joga no lixo e recomeça do zero. Se eu tô cheio de méritos, se eu tô com um currículo maravilhoso de justiça própria, se eu acho que os meus diplomas são top, eu vou achar isso um escândalo. Eu vou achar isso uma ofensa. Se eu sei quão pecador eu sou, se eu sei o currículo horrível que eu tenho, se eu sei o histórico e alguém chega para mim falando, eu tenho uma nova vida para você, uma nova história, do zero, nascer de novo, um novo nome. Eu falo, cara, eu quero isso, é a melhor mensagem do mundo, né? Então, essa figura, para mim, ela é muito legal do nascer de novo, porque a pergunta que eu faço quando eu estou ministrando nesse texto é a seguinte, o que uma criança faz para nascer? Acho que nada.
Nada. Ela nasce só. Ela não faz nada. E aí eu falo, quem faz tudo é a mãe. A mãe nutre, a mãe carrega, a mãe faz crescer, a mãe tem dores, a mãe sangra e ele nasce. O problema era esse, sabe, da mensagem de Jesus. Era Nicodemos, você quer ver o reino de Deus? Nasce. Aí Nicodemos, mas o que eu faço? Qual é a fórmula? Quantos livros eu leio? Quanto jejum eu faço? Quantas orações? Né? Eu dizimo? Você quer que eu dizime? O que você quer que eu faça? Ele fala, não tem nada que você possa fazer. Nicodemos, eu estou gerando você. Você está no ventre de Deus sendo gerado. E vai chegar uma hora, Nicodemos, que eu vou ter as dores, que eu vou sangrar e você vai nascer. E eu acredito que Nicodemos, ele se converteu. Ah, com certeza. Isso a gente vê lá no Sinédrio depois, né? E um dos exemplos bastante vivos disso que o irmão acabou de falar é Paulo, né? Considerei como refúgio, né? É como se ele pegasse os diplomas, né? Amassasse Literalmente. E fala, a revelação de Cristo agora é superior. Eu quero essa nova vida. E esse é um desafio do discipulado, sabe? Quando as pessoas se convertem, quando elas estão na igreja e começa essa caminhada, esse é o grande desafio do discipulado. Essa troca, né, de cosmovisão. Eu vi um missionário, era um livro de introdução à cosmovisão, e ele dizia o seguinte, que um missionário ele estava numa vila, né, de índios, e ele estava ministrando e pregando o evangelho e tal, né, com um grupo. E aí eles saíram da vila, passou uma semana, tal, eles voltaram, e de repente chegou lá, todas as casas lá estavam com uma cruz branca. As casas com uma cruz branca, e eles ficaram maravilhados, cara, eles entenderam a mensagem, eles se converteram, né? Deus tocou na vida deles e tal. E aí eles foram conversar, né? Poxa, que legal, né? Por que vocês colocaram essa cruz branca, né? Eles falaram, a gente descobriu que afasta mal olhado. Então eles pegaram um símbolo, eles pegaram uma linguagem, eles pegaram aquilo, mas com a mesma cosmovisão. E a proposta do evangelho é essa, ó, uma mudança de óculos. Agora eu vejo a partir do zero. E esse é o grande desafio, né? Olha só. Esse é o maior de todos os desafios. Agora, o Evangelho de João, ele apresenta os irmãos de Jesus como hostis a Jesus, né? É o Evangelho que mais deixa isso claro, né? No capítulo 5, capítulo 6, a coisa fica ruim ali. Como entender isso? Olha, eu acredito que é pelo fato de Jesus estar numa caminhada extremamente perigosa, né? Então, você vê ele numa jornada onde a fala ao redor os líderes não estão gostando disso. As sinagogas estão rejeitando essa mensagem. Então você vê isso. E essa declaração de sou Deus. É só você imaginar um irmão seu, um primo seu aparecendo por aí dizendo, olha, então, sou Deus. Só que eu senti o chulé dele. Eu comi na mesa com ele, né? Eu cresci com ele, eu vi ele machucando o joelho, ele tinha fome, ele ia no banheiro, né? Ele mamou no seio de uma mulher. E aí você fala, peraí, como é que você está se declarando por toda parte, sou Deus, ou sou o Messias de Israel, sou o filho de Davi, o rei que irá sentar num trono eterno, né? Então, para mim, era essa a questão, né? De realmente ele ter assumido esse ministério, que era um escândalo, né? Outra pergunta relativa ao Evangelho de João. Nos outros evangelhos, Jesus purifica o templo pouco antes da Semana Santa, vamos chamar assim, né? E no Evangelho de João é logo no começo. Ele não tem uma questão cronológica, né, João? Você lendo assim, você tem essa impressão que ele não está preocupado com essa cronologia, mas ele está preocupado em nos colocar na mesa todas as informações sobre a divindade de Jesus, né? Então, eu, por exemplo, talvez até um pouco por causa da minha personalidade, talvez, o meu favorito é o de Lucas. Né? Por quê? Porque Lucas, para mim, é o mais criterioso em me dar uma cronologia, em me dar ali
as informações e me dá detalhes sobre as curas, né? Porque ele era um médico, muito focado no Espírito Santo e tal. Então, assim, eu gosto muito dessa cronologia. Mas você percebe que João não está preocupado com isso, com essa cronologia. Então, realmente tem fatos ali, quando você observa nos outros, dá a impressão que ele está fora de ordem, né? Acho que talvez para... o propósito desse evangelho é pôr ordem na coisa, né? Começando pela casa, pelo templo, pela casa de Deus. Muito bom. Não, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Agora, o primeiro milagre de Jesus, João disse que foi transformar água em vinho. Só para começar a dar encrenca? Com certeza. Mas tinha algo extremamente simbólico naquilo ali, né? E você vê que João ele é cheio de simbolismos, né? E o simbolismo é esse, né? Ele chega num casamento, então para mim já tem um símbolo do noivo, né? Muito usado no Antigo Testamento, Deus se declarando o noivo, o esposo e Israel a esposa. Então ele já vai se apresentar como um noivo. Para mim tem um segundo simbolismo que é o milagre em si. Por quê? Porque ele pega talhas de purificação. Então ele está falando de um ritual judaico. Ele está pegando talhas usadas para um ritual judaico e ele transforma no vinho, na alegria. E que, se a gente for trabalhar todo o simbolismo, né, você vai ter lá o sangue de Jesus, que purifica-nos do pecado. Então, havia uma mensagem ali para nós hoje que temos a mensagem completa, né, de, olha, antes era através desse ritual, essa purificação, agora nós vamos ter o sangue de Jesus nos purificando de todo o pecado. Então, você vê que ele escolhe a dedo os milagres para relatar. Ele estava com Jesus o tempo inteiro, ele viu. E ele termina até dizendo, né, se eu fosse colocar tudo que havia sido feito, não caberiam livros no mundo, né? Então, ele viu tudo, ele tem que selecionar. Então, para mim, ele estava passando mensagens claras, simbólicas. Então, por exemplo, quando ele cura um cego, não é somente a cura de um cego. Por que ele fala daquele cego? Por que fala da cegueira? Porque, de alguma forma, ele está comunicando. Ele veio curar a cegueira. Ele veio curar a cegueira de Israel. Ele veio curar a cegueira das pessoas. Ele veio tirar essa cegueira do pecado. Então, é histórico. Ele curou aquele cego naquele dia, literal. Mas eu creio que passa uma mensagem também maior. João 9, aí suscita uma grande pergunta. Porque os discípulos fazem uma indagação que todo mundo faz. Sim. Por que ele nasceu cego? E Jesus não responde. Ou responde, mas sem responder. Sim. Porque ele está apontando para isso, né? Por exemplo, quando você lê o Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda é uma coisa muito interessante ali. Por quê? Porque você tem aquele paralítico ali há 38 anos, correto? 38 anos. E qual era a história? Chega, move as águas, um anjo move as águas, quem desce primeiro é curado. Então, assim, muitos dizem que aquilo era um mito. Mas, assim, se um cara está esperando há 38 anos... ele viu alguma coisa acontecendo. Ninguém fica 38 anos e nunca aconteceu nada. Algo acontecia. Era um fenômeno psicológico, não sei o que era, mas de fato algo acontecia naquele tanque. E ele está ali há 38 anos. E aí Jesus vai, e aí tem um detalhe, né? Num sábado. Ele vai que dia? Jesus, tem 7 dias da semana, Jesus. Ele vai num sábado. Ele cura o homem, fala, pega a cama e vai se apresentar. E aí ele passa na frente de quem? Dos líderes religiosos. Eles ficam enfurecidos. O que Jesus está comunicando ali de forma muito clara? Gente, não é somente este homem que está paralítico. Essa nação está paralítica. Por quê? Porque a pior coisa não é a paralisia desse homem. A pior coisa é uma nação que não sabe fazer uma fila. Que alguém está há 38 anos em um lugar e não chegou a vez dele de ser atendido. Israel está paralítico. Porque provavelmente alguém de maior influência chegava e ia primeiro. A filha do prefeito chegava e ia primeiro. O filho do delegado chegava e ia primeiro. A nação está paralítica. Para mim, essa é a comunicação com esse milagre. Ele chega e eles perguntam, quem que pecou? Ele ou o pai dele? O que está sendo falado ali? Olha esse amaldiçoado aqui. Olha esse cara sem valor. Porque ele não tem uma das faculdades. Porque ele não enxerga, eu tenho que colocar ele de mendigo.
tem que colocar ele à beira do caminho porque ele não tem uma faculdade? Peraí. E todo o resto que ele tem? E o ouvido? E a boca? E as mãos? Ele não pode trabalhar? Ele não tem valor? Ele não pode casar? Ele não pode ter filhos? Ele não pode... Tudo mais? Entendeu? Então, para mim, Jesus está comunicando. O problema não é esse cego. O problema é a sociedade cega que não enxerga os seus deficientes. E é por isso que Isaías vai falar, pelas suas feridas nós seremos sarados. E a pergunta é, quem é nós? Pelas suas chagas nós seremos sarados. Quem é nós? Aí vai em Isaías 1. A nação está doente. Do topo da cabeça à planta dos pés, Israel estava doente e as nações estavam doentes. Ele estava dizendo, pelo sofrimento de Cristo, ele sararia as nações. Esse texto não é somente para minha dor de cabeça, sabe? Não, eu vou orar aqui para minha dor de cabeça porque pelas feridas eu sou sarado. Também. Mas ele está querendo curar o Brasil. Ele está querendo curar nações. E você vê que o Ocidente é formado por isso. Hoje nós temos os direitos dos deficientes de forma muito clara. Os direitos das mulheres, os direitos das crianças. Todas as sociedades rejeitavam suas crianças, suas mulheres, seus idosos. E são as pessoas de maior estima para as sociedades ocidentais. Por quê? Porque as feridas de Cristo saram. Amém. Glória a Deus. Daí a importância e o valor do Evangelho de João, né? Que trouxe isso. E o irmão mencionou uma coisa muito importante no milagre do vinho, que é o sangue, né? Sim. Pouca gente lembra disso. E lá na primeira carta, João vai falar, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E sem ritual, é só confessar. Sim. Né? Mas nós somos muito dependentes de coisas assim visíveis. Sim. Lá na igreja, quando o irmão está ministrando a palavra, chegam os universitários, são tocados pelo Espírito e tal, eles não querem algum tipo de rito de passagem? Sim. Não tem que ter? Tem que ter, como o batismo, né? Como a ceia, né? É a palavra de Deus. Então, sim, mas sempre apontando para o que realmente importa, né? Então, o ritual, ele é muito importante. A liturgia é muito importante, né? Nós somos formados pelas nossas liturgias. O Douglas, ele é resultado das liturgias da vida. Tem uma liturgia na minha casa, tinha uma liturgia na casa do meu pai, tinha uma liturgia na escola, e essas liturgias vão formando os nossos amores. Por exemplo, se no almoço a gente sempre senta e alguém começa a falar de dinheiro, uma liturgia. E, então, talvez Mamon vai ser adorado ali por causa dessa liturgia. Se todo dia de alegria é o shopping que a gente vai, isso é uma liturgia. O shopping tem uma liturgia, né? Tem um cheiro, tem rituais, né? Tem sacrifício, tem tudo ali no shopping. É um grande templo. Então, é muito importante que a gente, então, tenha a liturgia correta. Por que a gente, por exemplo, chega e começa com a adoração? Porque é uma liturgia, eu estou dizendo... Eu não preciso que ele faça nada para mim, para eu adorá-lo. Eu não preciso que ele primeiro responda para depois eu adorá-lo. Não, eu começo adorando porque eu adoro por quem ele é. E aí depois nós vamos para a oferta. Porque agora eu quero entregar algo diante do Senhor. Eu já cantei, então eu já adorei como os anjos, né? Santo, santo, falando, mas agora eu quero adorar como os anciãos, pegando a coroa, lançando aos pés. Então assim, o céu tem uma liturgia, então isso é muito importante. Agora, o que nós temos, assim, uma preocupação lá na nossa comunidade? É o tempo inteiro explicar a liturgia, explicar o ritual. Gente, vamos cear. Por que vamos cear? Isso aqui representa tal, isso aqui representa tal. Nós vamos fazer isso, trazendo a consciência. Beleza. Gente, vai ter batismo. Todos os batismos eu prego uma mensagem sobre o batismo. Porque não pode se tornar um ritual vazio. Não há poder no batismo, poder no pão, poder no vinho, poder... Não. Há poder no que isso aponta, que é muito poderoso. Né? Isso é muito bonito. João usa a figura do maná, né? Esse texto é maravilhoso. Jesus fala do maná, que era uma coisa que os judeus entendiam bem, né? Quem não era judeu não podia entender direito. O pão que desce do céu não é o maná. Maravilhoso. Né? Porque eles comeram o pão que Moisés deu e morreram. Né? Eu sou o pão que desce do céu. Isso devia deixar enfurecidos os irmãos de Jesus. Né? O que ele pensa que é? Falando que... Não, e ele usa 7 eu sou. E o eu sou que é a pior, né? Porque o que ele vai falar depois sempre é provocativo,
Mas o termo eu sou tem uma provocação absurda, porque ele está falando do quê? De quando Moisés, na sarça ardente, pergunta, tá, eu vou lá libertar o povo, mas e se me perguntarem quem é o Deus que me mandou aqui? Diga para eles que eu sou, te enviou. Aí, de repente, alguém lá nascido em Belém, criado na Galileia, aparece, né, e os irmãos ouvindo, eu sou. Ele o tempo todo dizendo, eu sou, eu sou. Cara, é uma provocação absurda, né? E aí, como eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, que é uma referência a Yahvé no Antigo Testamento, eu sou. Então ele vai usando isso. E esse texto é maravilhoso, por quê? Porque está no contexto da multiplicação dos pães. Então ele multiplica os pães, então você imagina. E a cena é muito legal, porque eles estão num lugar deserto, com 5.000 homens, pode ser que tinha mais, né, por causa de mulheres e crianças, e aí todo mundo começa a ficar com fome, talvez já murmurando aqui dentro. Um líder se levanta e alimenta toda a multidão. Qual é a cena que eles lembraram na hora? Deserto, um povo, um líder, pãozinho. Na hora, Moisés. E há um texto em Deuteronômio dizendo, que Moisés diz, virá um profeta como eu, ouçam a ele. Na hora eles... É o Messias. Só que o que para mim é intrigante, no texto diz assim, e Jesus teve que fugir deles, porque queriam obrigá-lo a ser rei. Fala, gente, peraí, eu identifiquei que é o Messias, é Deus, e eu quero obrigá-lo a fazer alguma coisa. Você vê? Qual seria o óbvio ao encontrar o Messias, ao encontrar o rei, Deus? Era se prostrar aos pés dele e dizer, qual é a tua vontade? Por isso que lá, diante de Pilatos, eles vão escolher Barrabás, né? Complicadíssimo. Sabe qual é o problema dessa geração? Não sei se poderia falar dessa ou de todas, né? É que nós queremos o Salvador, mas nós não queremos o Senhor. Nós queremos ser salvos sem ser governados, né? E é esse Deus que não aceita, porque ele salva governando a gente. Muito bem, eu vou antecipar um pouquinho, para dar mais tempo para o pastor, a chamada da pergunta que não quer calar. Tá bom? Beleza. E só vai ser respondida depois do intervalo. Por que o Evangelho de João é o único a registrar o maior e mais espetacular milagre de todos os tempos? Depois o pastor vai responder. O pastor Douglas, depois do intervalo, ele responde. Mas antes de sair, anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. Na segunda-feira você liga lá, porque tem novidades muito boas para quem quer conhecer a palavra do Senhor. 0 Operadora 11 3115 0819. Então, em São Paulo, né? Você liga no horário comercial e se informa sobre todas as possibilidades de estudar na grade. Tem curso à distância, qualquer lugar do Brasil. Tem 3 níveis diferentes de curso bíblico, o básico, o intermediário e o avançado, todos eles contemplando todos os 66 livros da Bíblia. A diferença é o grau de profundidade da análise desses textos. E existem outros cursos que a grade mantém em algumas filiais. Então, vai depender de onde você mora. Você liga, então, fala, olha, eu moro em tal lugar do Brasil, e ela vai te indicar o lugar mais próximo para você estudar, se não for curso à distância. Ou então você entra no site agrade.com.br. Aproveita agora também, pega o seu celular e focaliza o código QR que está aqui, para que o seu aparelho fique habilitado a receber todo o conteúdo desta emissora no canal do YouTube. Se inscrevendo, você recebe até as notificações, assiste ao Vejam Só, onde quiser, né, e onde estiver. A gente volta já. Após a ocupação do grupo radical islâmico Talibã, o Afeganistão enfrenta crises, caos e medo. Nos últimos dias... Por que, pastor, por que o Evangelho de João é o único a registrar o maior e mais espetacular milagre de todos os tempos?
Eu sei que você vai querer discutir o conceito de milagre, mas tudo bem, a palavra é sua. Muito bom. Se a gente fosse falar assim, qual o maior milagre de todos os tempos, poderia falar que foi a ressurreição de Jesus, poderia falar que foi a encarnação, né? Mas dos que Jesus fez, provavelmente você está se referindo à ressurreição de Lázaro. Claro. Né? A ressurreição de Lázaro, que é aquele que estava morto há 4 dias, já apodrecendo, e Jesus vai, e Jesus ressuscita aquele homem, ele sai de dentro do túmulo, tiram as ataduras dele, e ele agora é uma testemunha viva. Para mim, ele está fazendo uma referência muito clara, como diz, né, João constrói de forma muito intencional, é ali que ele fala dos 7 eu sou, ele fala isso para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Marta joga isso lá para o fim, né? E ele fala de forma muito interessante ali, quebrando todas aquelas heresias de que Jesus ressuscitaria, ou quando ele estava falando de ressurreição, ele estava falando sobre ir para o céu, o seu espírito ir para o céu. Ele fala, não, olha o que eu vou fazer agora. Quando eu digo ressurreição, eu estou falando de ressuscitar um corpo físico mesmo, saindo dali. E ali tem uma mensagem muito linda, né? Que eu creio que muitos que estão assistindo e ouvindo a gente precisam ouvi-la. Diz assim, chegaram para Jesus e falaram, seu amigo Lázaro está doente. E Jesus fala, legal, vamos esperar um pouco. E aí... Vou esperar ele piorar. Deixa piorar. E aí morre. E aí depois que morreu, ele fala, agora vamos. E vamos esperar assim, mas tá bem mortinho mesmo, assim, tá bem morto. E aí ele vai. E ele chega lá e ele ressuscita Lázaro. E é interessante na narrativa que é esse milagre que é um estopim para que ele seja crucificado. Porque agora Lázaro está andando por toda parte e causando um avivamento aonde chega, porque que testemunho é esse, né, dessa ressurreição, e com muitas pessoas vendo, e então começa-se a divulgar aquilo de uma forma extraordinária, que chega um momento que os líderes falam, não dá mais. Agora, que mensagem que eu acho maravilhosa nesse texto é que ele decide importunar os amigos. Muitas vezes a gente está passando por situações difíceis, está passando por situações de dores, situações de morte, ou que dá a impressão que não vai ter mais solução. E aí você fala, será que Deus me abandonou? Será que Ele não está me vendo? Poxa, eu tenho servido Ele há tantos anos e está acontecendo isso comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele escolhe importunar amigos. Por exemplo, imagina que você está na estrada, 3 horas da manhã, e de repente está chegando na sua cidade e fura o seu pneu. 3 da manhã, furou o pneu, você está sem o step, por algum motivo você não tem como dar um jeito naquilo. Para quem você vai ligar? Para um colega? Para alguém que você conheceu há 2 dias? Para alguém que você tem só uma conversa no WhatsApp? Não. Você importuna amigos. Quem é que você pode ligar às 3 da manhã que vai vir te socorrer? Um grande amigo. Então entenda isso, quando Deus quer demonstrar a glória dele, quando Deus quer revelar algo, ele escolhe amigos. Então muitas vezes ser importunado não é um sinal de Deus te abandonou. Ser importunado é um sinal de que Deus te considera um amigo e pode, através da sua vida, revelar a glória dele, revelar o poder dele, como aconteceu com Lázaro. Então ali é um uso muito específico para a narrativa que ele estava construindo, para quando Jesus seria crucificado, e também para falar de ressurreição. E o interessante, como o ser humano, você falou da natureza decaída, você lê o texto, olha, é inacreditável. Os líderes resolvem matar Jesus e Lázaro, porque muitos estavam crendo em Jesus por terem visto o sepultamento de Lázaro e 4 dias depois ele ressuscitado, né? Então, não é o caso de você se render e falar, olha, nós estamos tudo errado, o Messias está aqui sim. E para mim isso é a grande chave do Evangelho para nós. Por que alguém rejeitaria uma mensagem tão maravilhosa como essa? Eu estou te dando uma nova vida, perdão dos pecados, você vai ser salvo, não vai nunca mais morrer, vai ter vida eterna. Como alguém rejeita essa mensagem? Porque ela vem acompanhada de, mas você precisa sair do trono. E eu vou governar. E aquela fome de poder dentro de nós e daqueles homens rejeitava o Evangelho. Né? Era, crer nisso, eu vou ter que abrir mão da minha estrutura de poder. Crer nisso significa que eu estou errado, que eu vou ter que rever,
que eu vou ter que reestruturar, que eu vou ter que mudar tudo. E aí, muitas vezes, para não mudar tudo, eu prefiro falar que aquilo é mentira, que é Beelzebub, que aí ele está fazendo aquilo pelos demônios, e eu rejeito essa mensagem. Isso sempre me intrigou, mas é essa vontade de estar no trono, né, que o pecado faz com o homem. Né? Que é o veneno da serpente. Exato. Sereis iguais a Deus. O que Deus faz? Ele governa. Então eu vou Independência. Eu vou governar. Né? Olha, isso é muito forte. É muito forte. E por isso eu fico sempre abismado com a conversão de Saulo. Saulo era um homem desses. Sim. Ele era um deles. De repente, ele se rende a Jesus, se rende de verdade e paga um preço bem caro. Uma das provas da ressurreição de Jesus é a conversão de Saulo. O que ele ganhou por passar a defender a ressurreição de Jesus? Açoites, prisões, desprezo, fome, nudez. Mas algo que ele entendeu de Cristo, e que Paulo vive a mesma coisa, é que Paulo se considerava um homem morto. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Entendeu? Então, Paulo, ele considerava, esse Paulo morreu, de verdade, morreu, e agora é Cristo vivendo através de mim. Então, Jesus era a mesma coisa. Qual é o argumento dele o tempo inteiro em João? Como é que eu sei que você é de verdade? Porque eu não faço o que eu quero. Eu não estou fazendo o que eu quero fazer, eu não vou onde eu quero ir, eu não falo o que eu quero falar. Eu faço a vontade do meu Pai. Então, a gente vê Jesus morrendo uma morte de cruz, mas Jesus viveu uma vida de cruz. Como assim? Ele viveu uma vida crucificado para si mesmo, para fazer a vontade do Pai. Tanto que ele pode declarar, quem me vê, vê o Pai. E Paulo podia declarar, quem me vê, está vendo Cristo. Porque eu estou imitando ele. Imitadores, porque eu sou uma cópia meus dele. Imitadores, como eu também sou de Cristo. Porque eu sou uma cópia dele, né? Para a gente fazer um jabá assim, né? Uma cópia de Jesus. Claro, verdade. Muito bom. Perfeitamente. Vamos aos comentários. Faz o sermão escatológico, né, no final. E como é que o irmão vê essa fissuração pelos assuntos do fim do mundo? Eu acredito que existe algo extremamente curioso, né? Então, a gente pode ser movido de curiosidade. Então, perguntas como, quem é o anticristo? Né? É o fulano? É o ciclano? O que é a marca da besta? É o chip? É uma tatuagem? É um não sei o quê e tal. Então, essas são perguntas que aguçam a nossa curiosidade. A gente é extremamente curioso, né? A gente gosta do filme de ET, do filme de espírito, do filme de não sei o quê, porque foge do comum aqui, então a gente é muito curioso. Porém, essa é uma temática extremamente importante, né? E aí até eu diria o seguinte, não é um interesse pelo fim do mundo, mas é um interesse pelo fim dos tempos, né? Porque vai continuar tendo mundo, novos céus, nova terra, Jesus governando sobre toda a terra, vai ser maravilhoso. Mas chegamos nos fins dos tempos. E o fim dos tempos faz parte do Evangelho, né? Como ele diz, faz parte da boa notícia. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. Então, essa é a mensagem completa. E eu acredito que, de forma saudável, a gente tinha que até voltar a dar um pouco mais de ênfase no fim dos tempos. Por quê? Porque ela é a esperança abençoada. O fim dos tempos é a esperança bendita. E eu acredito que muito da nossa confusão de missão e confusão, por exemplo, política que nós estamos vivendo, qual que é a posição que eu devo ter, seria respondida se a gente tivesse um pouco mais apoiado na esperança abençoada da volta do nosso rei. Então, essa é a mensagem completa. Eu gosto de falar assim, por exemplo, um exemplo, né? Eu gosto muito de exemplos, viu? De ilustrações. Uma vez, há anos atrás, a minha esposa chegou para mim e falou assim, tem uma notícia, uma boa notícia. O evangelho, né? Uma boa notícia. Qual é, Val? Ela falou, tô grávida. E olha que interessante. Ela usou no presente. Estou grávida. Ou seja, é uma notícia de algo que aconteceu. Mas é uma notícia que aponta para algo que irá acontecer. Daqui a 8 meses, 7 meses e meio, nós vamos ter um filho, uma filha. Vai nascer. Então você repara que a boa notícia, ela é presente, muda a minha vida na hora, mas ela é escatológica. Ela aponta para algo que irá nascer. Só que
esse irá nascer não deve ser algo de curiosidade simplesmente. Será que é um menino? Será que é menina? Será que é grande? Será que é pequeno? Minha cara? Sua cara? Como é que vai ser? Personalidade? Isso é tudo muito legal. Só que essa boa notícia que irá vir, ela molda o meu presente. Eu tive que mudar a forma que eu gasto. Eu tive que mudar meus investimentos. Eu tive que mudar meu estilo de vida. Eu tive que mexer até mesmo geograficamente na minha casa. Eu tive que comprar um carro que tinha porta-mala. Você entende que não é curiosidade, é algo que molda a nossa vida. Então, esse assunto, Jesus irá voltar. Entendeu? O fim dos tempos não pode ser um assunto de curiosidade, mas um assunto que molda a nossa eclesiologia, a nossa missiologia, nosso estilo de vida. O Ryan escreveu: eu entendo que cada um dos evangelhos são bons em seu próprio. Por quê? Porque os peritos, os advogados, os juízes sabem que se você chama 4 testemunhas e elas contam exatamente igual com as mesmas palavras, que essas testemunhas são falsas, porque foi algo combinado. Quando eu falo, tinha dois demoniados, não, tinha um endemoniado, tal, você vê que são testemunhas reais que estão puxando na sua memória o que viram, o que testemunharam, o que presenciaram. Sem dúvida nenhuma. Agora, quem é como é que o senhor interpreta aquela fala de Jesus? Alguns que aqui estão viverão até me verem na glória e tal. Sabe como eu interpreto? Porque se você olha esse texto, e eu não vou lembrar a referência exata agora, na sequência, quando ele termina de falar isso, o que você tem? Transfiguração. Então, para mim, eram os 3 que estariam na montanha, vendo ele com o corpo glorificado antes do tempo ali, né? Com a roupa resplandecendo, o rosto como fosse do sol, e vendo Elias e Moisés. Né? Então, para mim, ele estava referindo a essa cena, você olhando o contexto. Maravilha. João termina o evangelho dizendo que Jesus fez muitas outras coisas, mas ele escolheu aqueles sinais para que quem lesse, cresce em Jesus e tivesse vida em seu nome. Acho que uma das grandes mensagens da ressurreição, eu sou a ressurreição já, né? Você morre, mas vive. Né? Você já começou a viver. Sua vida eterna já começou. Muito bom. Qual que é o endereço mesmo da Igreja Jesus Cap e como que a gente